tarde a todos que nos acompanham na tarde desta quarta-feira. Eu sou a Cida Benete, assessora de direção da Câmara de Vereadores. Está no ar o TV Câmara e você nos acompanha pela página do Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. Esta semana, a programação do TV Câmara ela está especial em alusão à Semana da Mulher. Recebemos aqui entrevistadas mulheres que têm um protagonismo muito grande dentro do segmento político. Vereadoras atuais e vereadoras que passaram por esta casa, né? Hoje nós estamos aqui com a vereadora Marga, que está de vereadora suplente, vereadora suplente que está no lugar do vereador Celso Fiorese, do PSDB, e a ex-vereadora desta casa, Iria Souza Pinto. Marga e Iria, é um prazer recebê-las na Telecâmaras. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Cida. É um prazer muito grande estar aqui novamente, de volta a essa casa, né, Iria? E na TV Câmara e poder, então, contribuir com algumas coisas, né, para a comunidade. Muito bem. Então, para iniciar o nosso bate-papo, gurias, gostaria de saber de cada uma de vocês, né, como foi o início da trajetória política de vocês, né, e o que despertou o desejo na carreira política. Por favor. Cida, como tu é uma simpatia de pessoa, assim, tu nos deixa tão à vontade, isso é tão bom, e ao lado da Marga também, né, que é minha amiga de longo tempo e hoje está atuando na Câmara, né, Marga? A gente confessa que sente um pouco de saudade, né? Bom. Apesar de que eu fiquei muito pouco tempo na Câmara de Vereadores, mas o que me despertou de fato foi que desde criança, assim, eu sempre convivi com a minha avó Anita, que muitos gramadenses a conheceram, e ela era uma pessoa muito especial, muito querida, muito amada lá na comunidade onde eu nasci, que foi na linha Araripe, e lá ela se destacou muito. Na época não tinha faculdade, não tinha nada, mas ela se destacava assim em ajudar as pessoas. Ela era médica, ela era enfermeira, ela era missionária, era chamada pelos vizinhos para qualquer coisa, situação que acontecesse. Colaborava na igreja, eu me criei dentro da igreja luterana na época da Araripe. E ela me inspirou muita coisa boa assim, em ajudar as pessoas. Foi assim que eu cresci, sempre vendo a minha avó ajudando todas as pessoas na nossa linha Araripe e demais pessoas também. Com o tempo, eu, claro, saí de lá, voltei vim para Gramado, casei, morei aqui, e aí depois fiz parte da Fundação da Mulher Gaúcha, onde aí eu fiz um trabalho voluntário para a comunidade, que foi um trabalho muito bonito, que era dirigido pela deputada Maria do Carmo, onde ali nós reuníamos mulheres, dávamos com diversos tipos de cursos, como corte e costura, de bordado, entre outros cursos. Também a gente trazia muitos palestrantes com assuntos referentes às mulheres, né? Como também a gente fez um convênio na época com vários médicos que eles pagavam as pessoas em situação de vulnerabilidade, elas tinham um desconto todo especial quando encaminhadas através da fundação para uma consulta que, digamos, na época a consulta fosse R$150, R$100, que eu não lembro hoje exatamente, elas pagavam R$20 e tinham acesso a qualquer médico. Então, isso foi crescendo muito. E, além disso tudo, a gente fazia vários jantares para ajudar o hospital, Liga do Câncer, ONGs, pessoas acamadas. E isso, então, me despertou a vontade cada vez maior de estar participando, ajudando a comunidade de Gramado. E eu gostava muito disso, aliás, gosto até hoje, faço até hoje isso, né? Não na totalidade, mas grande parte das pessoas ainda hoje me procuram na minha casa, me ligam e eu nunca deixo de atendê-los. Porque eu sou cristã e também a gente aprende isso e todos sabem, amar o próximo é a coisa mais importante na nossa vida, né? Ajudar o próximo. Amar o próximo já diz tudo. Amar a Deus muito mais, né? Então, isso me inspirou e um dia
eu no meu trabalho, eu recebi a visita do Pedro Bertolucci, do sempre prefeito Pedro Bertolucci, né? Ele foi até meu estabelecimento de trabalho e me convidou para ser candidata a vereadora. Eu disse, Pedro, capaz, eu não posso, eu tenho meu filho pequeno, eu tenho que criar, eu tenho que trabalhar. Naquela época, então, eu já tinha me divorciado. Eu tinha um filho pequeno para cuidar, foi difícil a minha vida, muito difícil. Eu não tenho condições nenhuma, não posso aceitar teu convite, agradeço, mas não posso. Aí ele disse, tá bom, Ilha, então... Aí passaram-se 4 anos, ele voltou novamente, e aí não me deixou de fora. Aí, insistentemente, eu lembro que eu estava trabalhando lá no estabelecimento, eu na época tinha o Café Colonial Vovó Anitta, que todos devem lembrar, e quando eu vejo, eu estava lotada, muita gente lá, lotada no café, e quando eu abro a porta, entrou umas 15 pessoas, 10 a 15 pessoas, junto com o Pedro, e aí eu tive que largar do meu trabalho, subir na minha casa, que eu morava na parte de cima do meu estabelecimento, e aí nós ficamos lá conversando, e um falando, até que eles não saíram da minha casa enquanto eu não dissesse o sim. Quando eu disse o sim, foi assim uma festa, estouraram foguete, era uma festa. E aí tive que automaticamente aceitei o convite e aí entrei como candidata a vereadora na época. Marga. Bom, eu mais ou menos a história não é muito diferente. Comecei a gostar de política com os meus pais, né? Meu pai e minha mãe, eu nasci em Santa Catarina, mas a gente foi morar no Paraná. Naquela época era Arena e PMDB, onde que era. E aí, o pai e a mãe sempre foram muito políticos. Eles sempre foram daqueles assim de fazer campanha, de fazer carreata, de estar junto. E a gente veio programado em 79. E aí, chegando aqui, a minha mãe sempre foi uma pessoa assim, de ajudar todo mundo, de ajudar a comunidade, de estar junto com todo mundo. Se precisava de alguém para Porto Alegre com um doente, minha mãe estava lá. E ela conheceu a dona Eva Volk, na época, que tinha um. Ela tinha eu não lembro o nome como é que era, eu sei que era uma instituição de caridade que ajudava muitas famílias. E aí ali as mulheres se reuniam, faziam coberta, faziam restos de lã. Posso perguntar um pouquinho? Roupeiro da criança pobre. Isso. A minha mãe fazia parte também. E aí história. ali a mãe começou a entrar muito ali mais, junto para ajudar naquela instituição. E aí a mãe conheceu o Pedro, que foi uma pessoa que ela, nossa, se identificava muito, assim, fez campanha para o Pedro. A mãe era, assim, era uma pessoa da política mesmo. Ela nunca foi política, ela nunca concorreu a nada, mas ela era de ajudar em tudo. E a gente sempre junto, porque eu lembro que a mãe levava a gente ali, a gente ficava brincando no pátio ali na casa da Dona Eva, enquanto as mulheres estavam lá. Então a gente sempre junto, sabe? E isso cresceu dentro de mim. Mas eu nunca dei atenção para isso, porque a gente cresce, vai fazer a vida da gente, né? E quando foi o primeiro convite para mim entrar na política, porque eu sempre fui de ajudar todo mundo, sempre fui assim de, tá, a pessoa chegou ali, Marga, eu preciso, tô com problema de saúde, com onde é que eu vou? Vamos pesquisar, vamos descobrir onde é que é, com quem tu vai, com quem tu fala, e assim a gente passa, sabe? Sempre tem um caminho, sempre. Eu sei que a gente não pode esperar que o caminho caia, porque ele não cai, a gente tem que procurar. Mas existe um caminho. E aí, eu tinha floricultura aqui dentro do Sul, eu nem me lembro a data direitinho. E aí, um dia o Jorge Drum veio e me convidou para participar. Eu disse, Jorge, eu não tenho perfil para isso, nunca na minha vida pensei em ser política, eu gosto de ajudar as pessoas. É diferente. Mas nunca me passou assim ser política. E ele me convidou, foi lá em casa umas 2 vezes, a gente conversou sobre política, eu me encanto, né? Porque para mim a política nada mais é do que fazer o que a comunidade precisa. Para mim não existe outra definição de política. Porque nós não viemos para cá fazer política para fazer nada em benefício próprio. O que deveria ser, né?
E aí o Jorge começou a falar de política, começou a explicar o que era política, como é que se fazia, né? E foi assim, eu disse, não, acho que não é momento. Mas aí precisava. Aquilo que a deputada falou segunda-feira, precisava compor a chapa, né? Precisava de 30% de mulheres e não existia esses 30%. E eu nunca me esqueço que eu tinha floricultura dentro do Sul. Para mim tomar a decisão, eles estavam em três. Estava o Jorge, o Mitchue, que na época era do PSDB, e o Branquinho. E eles estavam ali perto dos bombeiros. Então, eles iam lá na floricultura e conversavam comigo. Um ia primeiro, conversava comigo, conversava, e eu atendendo. E aí, daí saía aquele, quando eu via, vinha o outro. E saía aquele, vinha o outro, né? Para me convencer, porque eles precisavam de mulheres para poder compor a chapa. E eu dizia, não, meu marido não é muito de acordo e tal. Daí o meu marido chegou. Aí quando ele chegou, eles conseguiram daí convencer. Aí eu disse, bom, então vamos, né? Mas eu entrei realmente para a política para compor a chapa. E aí, assim, e aí aquilo pegou, né? Parece que não entrou na veia e a gente sente, a gente não sai mais. É maravilhoso. Eu gosto de fazer. Eu digo assim, eu faço política todos os dias, independente de ser uma vereadora ou ser alguma coisa ou estar em algum cargo, para mim não faz diferença. Porque a gente ajudar o próximo é aquilo que a Iria disse, é um mandamento. A gente tem que se colocar no lugar do próximo. E hoje a gente tem visto muito pouco disso, as pessoas que se colocam no lugar de alguém, e muitas vezes é pequenos gestos. Porque muitas vezes a pessoa que está sofrendo, a pessoa que está precisando, ou seja de um médico, ou seja de desenrolar um documento, ou seja de qualquer outra coisa, muitas vezes quando tu está dentro do problema, tu não vê a saída. E uma pessoa que vem de fora e olha assim, que não está dentro do problema, é muito mais fácil para ela ver uma saída. E o que está faltando muito é a gente ouvir as pessoas hoje. Ouvir as necessidades das pessoas. Porque ninguém mais para ouvir. E isso hoje é muito mais importante, principalmente quando tu está num cargo onde tu tem mais facilidade de acesso. Quando tu consegue ouvir alguém, tu já consegue na hora pensar, não, mas esse problema eu acho que resolve lá na secretaria tal, ou esse problema a gente resolve com fulano. É mais fácil. Isso para mim não é política, isso para mim é necessidade. E nós precisamos muito mais de pessoas políticas que façam isso. E é isso a história. Hoje estamos aí, assumimos a cadeira dos céus, vamos tentar fazer um bom trabalho nesses 30 dias. Pode parecer muito pouco, mas 30 dias dá para fazer muita coisa. Eu tive a experiência de ficar 15 dias a outra vez e já deu para trabalhar muito, muito. E assim, ó, o negócio é a gente não parar. Sempre estar seguindo em frente. Muito bem. Iria, você se elegeu titular no início dos anos 2000, né? Onde a presença da mulher no espaço ela era muito escassa, né? Então, qual foi o mais desafiador que você sentiu neste período como vereadora? Primeiro porque eu era a única mulher vereadora dentre os outros homens, né? Só homens e a única mulher. Foi um grande desafio ter que enfrentar os homens. Depois, outra coisa, eu não assumi de imediato a Câmara de Vereadores porque me chamaram para a Secretaria de Assistência Social. Aí eu vim mais para o final, quando eu tive que me retirar para ser novamente candidata. Então, eu falo desse lado, dessa parte aí, e digo assim que foi muito desafiador, porque uma mulher entre os homens, eu tinha que trabalhar o dobro, eu tinha que mostrar muito mais trabalho, muito mais serviço para ser valorizada como mulher. Porque na época era mais difícil uma mulher se eleger. A primeira vereadora que nós tivemos foi a Diva Mazzotti, né? A grande Diva Mazzotti, que tem um carinho muito grande por ela teve uma coragem enorme de enfrentar esse desafio. E depois fui eu, e eu fiquei sozinha por mais 2 períodos, além de 2001,
Eu fiquei sozinha mais 2 vezes, mas nesse período todo quase eu assumi a Secretaria da Assistência, onde eu mais fiquei foi lá. E lá o trabalho ainda era maior, porque lá eu era secretária, não entendia nada. Entrei lá sem saber nada, como também na Câmara. Não sabia nem o que era ser vereadora, como eu ia enfrentar isso, mas eu, como gosto de desafio, eu sou muito de estudar, de ir a fundo. Quando eu estava na Câmara, eu lembro assim que quando eu trazia um assunto, eu não trazia aleatório assim, eu pesquisava, eu vinha posicionada, porque eu acho que isso era importante. Quando tu vem trazer algum assunto, tem que ser um assunto de relevância e que de fato ocorre no município, o que acontece. Então, eu lembro que eu trouxe na Câmara de Vereadores 2 assuntos bem importantes que estiveram na Câmara também comigo, na época, o prefeito Nestor e o Luia. E eu levantei a situação do CAPS, que em Gramado não tinha CAPS. E eu entendia muito do CAPS, porque eu tinha me empenhado assim, muito estudado a fundo o que era o CAPS. Então, eu pude desenvolver mais o assunto, explicar, e eles ficaram muito atentos. E logo depois, realmente, acho que era o Jefferson Mosquen, que estava na Secretaria da Saúde, e de fato, ele, então, hoje nós temos o CAPS funcionando, né? E não está dando conta, né? Realmente a importância do CAPS é muito, extremamente importante para o nosso município, porque não atende somente pessoas com drogadição, mas atende também com depressão, com dificuldades mentais, com qualquer perturbação. Eles precisam ser acolhidos e ouvidos, principalmente, como falou a Marga. O acolhimento hoje, eu sinto muita falta disso. Eu sinto, no município, eu percebo que não existe esse acolhimento como nós fazíamos, ou como hoje o CAPS está fazendo. Esse acolhimento é importante. As pessoas, elas estão muito dispersas e muito perdidas. Elas precisam encontrar alguém para serem ouvidas. E a Marta está com toda a razão quando ela fala isso, porque ninguém conversa com ninguém, ninguém quer saber de ninguém. Um num lado, outro no canto, até mesmo entre os vizinhos. E então, quanto mais os políticos, o que eles procuram? No político, a solução do problema e da vida. Por isso que é extremamente importante o ouvir, o acolhimento, um abraço. Às vezes a pessoa só num abraço, tu resolve o problema dela. Ela está tão carente, mas o problema dela é tão grande na mente dela que ela não consegue sozinha. Ela precisa de um abraço. Ela precisa de uma palavra amiga. Ela precisa ouvir falar de Deus. As pessoas hoje estão precisando ouvir falar de Deus. Elas estão muito carentes. E então eu sei por mim, porque eu vou no hospital, eu vou em qualquer lugar de Gramado, quando me chamam, e eu vou orar muito com as pessoas. E quando eu oro, elas parece que se tornam uma pessoa diferente. Parece que ameniza a dor que estão sentindo, que para elas parece um problemão, mas na hora que a gente acolhe, ora, dá um abraço, um carinho, elas mudam e renovam as forças. Então, isso é muito importante. Outro assunto muito importante que eu lembro que a gente fez uma descentralização da Câmara de Vereadores também, foi lá no bairro Casa Grande, onde pela primeira vez em Gramado foi levantado o assunto das drogas, que hoje está aí e que nós não sabemos como combater, além de também a nível nacional haver uma grande discussão da liberação da maconha, né? Que todos têm conhecimento. Mas eu lembro, e o Luiz estava presente nesta descentralização, e os pais ficaram extremamente preocupados também
quando ouviram falar da droga, e eu falei claramente, cuidem dos seus filhos, cuidem do que está acontecendo, cuidem, né, na porta da sua casa. A droga está por todos os lugares, ela está iniciando. Imagina hoje como está. Então, nós temos vários desafios assim pela frente. Eu acho que Gramado hoje tem mais desafios ainda a enfrentar. Muito mais, porque também nós temos outros assuntos aí que estão vindo aí a nível nacional, que daqui a pouco provavelmente vou levantar, mas desafios é que nunca faltam. Verdade. Marga, fale um pouco para nós com relação à tua vida como empresária, política e hoje vice-presidente do PSDB. Olha, como a Iria disse, é desafiador, porque empresária tem as lojas e elas demandam bastante trabalho, né? A vice-presidência do PSDB é algo que para mim foi maravilhoso, porque a gente não viu nenhum partido em Gramado, é o primeiro partido na história de Gramado que está com uma presidente feminina e uma vice-presidente feminina. E a gente quer muito que esse ano seja um ano onde as mulheres elas tenham uma força muito grande e que a voz feminina ela seja ouvida, né? Esse é um trabalho meio da Tânia, algo que a gente está batalhando muito para que aconteça. E eu acredito que vai fazer uma grande diferença, né? E quanto a estar na política, nesse momento está sendo bem corrido, né? Vou confessar que não está sendo muito fácil, né? Porque assim, ó, quando tu tá direto dentro da política é diferente. Tu tá vindo com uma bagagem, tu tá vindo com várias demandas, tu está todo dia ali dentro. E eu entrei um mês, né? Então, um mês, tu tá vindo com a tua vida pessoal, com muita coisa, mesmo que tu faça muita coisa, mas tu não está dentro da política. Então, durante esse mês agora está sendo um desafio bem grande, mas vai dar tudo certo, vamos conseguir passar o mês, vamos conseguir fazer trazer alguns projetos, trazer algumas demandas, estou trabalhando bastante em cima disso, né? E é isso, esse é o mês da mulher, então caiu bem certinho no mês certo, eu acho que é uma homenagem muito grande para as mulheres, nós poder estar aqui falando de mulheres, né, na política, que é algo que a gente batalha muito, a gente bate muito para que as mulheres se empoderem mais, que as mulheres se imponham mais dentro desse meio, porque não é o que eu sempre digo assim, ó, não é que não tem mulheres dentro do meio da política, é que não querem estar dentro do meio da política. Porque se nós temos 8 homens, mas se nós analisar quantos homens foram candidatos, então, para nós ter uma mulher, quantas mulheres foram candidatas? E é muito difícil a gente ouvir mulheres que querem estar nesse meio. Só que aí é aquela história. É os homens que estão fazendo leis para as mulheres. Exatamente. Né? Então, quando eu me exonero, eu deixo que os outros façam por mim. Então, se eu me impor, se eu me colocar ali dentro, se eu vir para dentro de um lugar onde existe possibilidade de defender os direitos femininos, os direitos da mulher em todas as áreas, na educação, na saúde, até mesmo na comunidade, né, onde a gente vive. Então, eu preciso estar ali dentro. Porque não vou dizer que os homens eles são insensíveis, não é isso. Talvez tenha muitos homens que batalharam muito mais pelas mulheres do que as próprias mulheres. E a gente tem isso na história. Mas a gente precisa também se levantar e vir atrás, lutar pelos nossos direitos. E a gente precisa se colocar dentro da política. Eu sempre digo em casa, não adianta eu querer que lá em Brasília as coisas mudem se eu não faço a mudança aqui dentro da minha cidade. Ninguém chegou lá em Brasília de vez. Todo mundo começou no pequeno reduto, todo mundo começou dentro da sua comunidade. Então, se eu quero políticos diferentes, se eu quero pessoas diferentes, eu começo aqui. Eu começo fazendo a diferença aqui na minha cidade e fazendo diferente aqui na minha cidade. E é isso.
Muito bem. Vocês ainda pensam que existe aquele conceito de que ainda as mulheres votam mais nos homens do que nas próprias mulheres? Com certeza. Com certeza. Eu posso te falar isso por mim. Eu estive pedindo votos há pouco tempo. E vou dizer, ser bem sincera, assim, eu levei um susto, porque eu não me imaginava que as mulheres elas fossem tão enraizadas nisso. E muitas vezes as mulheres, não, mas eles sabem fazer. As mulheres também sabem. A mulher também sabe. Basta querer, né? Nossa, e muitas vezes a gente vê isso na prática, muitas vezes os homens fazem, mas tem uma mulher por trás. Então, por que nós precisamos ficar atrás? Nós podemos estar à frente. Precisa que a mulher confie mais na mulher, que a mulher veja e dê muito mais voto de confiança para a mulher. Isso aí. Iria, você pensa em retornar à vereança? Na verdade, hoje eu faço parte do Partido PL, Partido Liberal, Partido do Bolsonaro, né? Então, nós estamos ainda em construção do partido, a gente sabe que o prazo está se esgotando, nós temos muito trabalho pela frente. Eu sou vice-presidente do PL, como sou presidente do PL Mulher também, com a colega aqui, somos muito parecidas, né, Mário? Mas o nosso trabalho é árduo, é diário. Nós estamos alinhavando muitas coisas, muitos projetos, inclusive. A gente está observando muita coisa. Vamos falar de Gramado, e a nível nacional também, estadual e nacional. A gente observa muita coisa que nós não concordamos, tá? Outras, é claro, que a gente pode melhorar, e a gente está aí para colaborar com o município. Então, nós temos muitas mulheres que querem também concorrer à vereança, e a gente está selecionando, fazendo uma seleção. Na verdade, não é discriminar ninguém, porque todas têm capacidade. Eu acho que a mulher ela tem espaço garantido na Câmara, é o espaço dela, né, que ela tem por garantia. E a mulher ela pode ser o que quiser, no lugar que ela estiver, ela pode ser o que ela quiser. Então, esse trabalho realmente tem me esgotado bastante, além de eu cuidar dos meus particulares, que eu também tenho, porque a gente é avó, a gente é mãe, a gente é mulher, a gente é empresária, e como falava a Marga também, a gente tem muitas atividades, a gente não para. A gente passa o dia inteiro correndo. E a política, queira ou não queira, ela exige muito do nosso tempo. Porque tu precisa conversar com a pessoa, hoje as pessoas, elas estão confusas, com tantos partidos aí surgindo, elas não sabem o que é um partido, o que é um outro partido, o que quer dizer um, o que quer dizer outras. As pessoas, elas estão habituadas que eu tenho percebido assim, vou votar na pessoa. Sim, mas vai votar na pessoa. Eu sou anti-Lula, eu falo claramente aqui, não sou a favor do Lula, não sou. Eu acredito que Gramado também não deve ser a favor do Lula, porque não é. Mas, infelizmente, também tem lá a nível nacional o PP que está coligado com o Lula. E queira ou não queira, as leis que são aprovadas lá vão ter que ser adotadas aqui, né? Então, são muitas coisas assim que a gente tem que ver de perto, esclarecer para a comunidade e para a comunidade tomar a decisão certa, né? Votar em quem é certo, que as eleições estão chegando, estão por aí, né? Marga, rapidinho, antes da gente encerrar o nosso programa, eu também gostaria de ouvir de ti a tua pretensão política. Olha, ainda não está bem definida a minha pretensão política, que a gente está alinhando e como a minha vida está bem corrida, então a gente precisa muito pensar, e eu acho que a política não é assim, simplesmente eu vou fazer. Ela tem que ser muito planejada, muito pensada, mas algo que eu gostaria muito de falar e deixar muito claro, porque eu tive pedindo votos,
E a gente precisa parar com aquela mentalidade. O eleitor, ele precisa olhar para o político diferente. Ele precisa analisar o político, ele precisa ver o que a pessoa... Quem esteve já dentro da política, que está sendo candidato a um cargo de reeleição, pesquise, vá ver o que ele está fazendo, quais foram os projetos, qual foi o trabalho. Não simplesmente entregue o seu voto porque é um amigo ou é alguém que eu conheço. Não é assim que se faz política. Muitas vezes eu fui candidata 2 vezes, muitas vezes eu tive em casa onde as pessoas perguntavam assim, onde você estava em 4 anos? Mas se eu não fui eleita, se eu não estava eleita, eu fui onde eu estava trabalhando, eu estava cuidando da minha família, eu estava cuidando da minha casa, eu estava cuidando da minha vida pessoal, porque eu não fui eleita. Essa pergunta tem que ser feita para quem foi eleito e esteve no cargo. Eu faria essa pergunta, mas para quem viesse me pedir reeleição, não para quem nunca não esteve lá dentro. Então, assim, nós como eleitor, e eu me coloco como eleitor, nós temos que filtrar muito bem quem nós vamos colocar. E isso que a Ilha disse, as leis, depois de feitas, não é só dentro da minha cidade, é dentro da minha casa, é dentro do meu trabalho, é dentro da minha vida pessoal que elas interferem. Nós estamos vendo leis sendo votadas aí dentro da educação, que ela não está dentro da escola, ela está dentro da minha casa. Ela tirou o meu direito, muitas vezes, de mãe e de pai. E eu fiquei quieta para isso. Então, assim, analise, olhem bem em quem vocês estão votando, o que essas pessoas que são candidatas à reeleição, o que elas fizeram e como elas fizeram, antes de fazer uma votação. E as pessoas mesmo que estão à tua volta, muitas vezes o teu amigo ele não é político. Ele entrou ali só para concorrer, para preencher uma nominata. E às vezes tu perde força no teu voto só por isso. Então, não se vota em amigo. Não se vota em conhecido, em parente, em amigo. Se vota em político, em pessoas que têm bons projetos, pessoas que vão fazer alguma coisa. Se analisa antes de votar. E é isso que eu peço muito para todos. Olhem para as mulheres, olhem para as ideias das mulheres. Elas são mães, elas são empresárias, elas estão vivendo, estão educando e estão fazendo o seu melhor. Então, vamos pensar melhor na hora de votar, que nós não vamos ter a política que nós temos hoje. Exatamente. Nosso programa está chegando ao final, então antes de encerrar, eu gostaria que tanto a Marga quanto a Ilha deixasse um recado para as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Sim. Eu falo assim para as mulheres gramadenses, em especial, né? Mas também para todas as mulheres, né? Porque todas são mulheres. Que elas fiquem bem atentas, informem-se, participem. Por que eu digo isso? Nós, mulheres, nós somos mais sensíveis, nós temos uma visão diferente, nós somos uma política dentro da nossa casa, da própria casa. A gente cuida das contas, dos afazeres, do marido, dos filhos, das compras, das contas, de levar para a escola, enfim, se a criança está bem, se não está bem. Não adianta a pessoa dizer, eu não gosto de política, porque a política não sou política. Mas não pode se pensar mais assim hoje. Nós, dentro da nossa família, já somos uma política. E, independente disso, na rua, muito mais hoje nós temos que atentar nosso olhar para o lado político. Você já foi na sua escola e viu o que estão ensinando para o seu filho? Isso é muito importante. As mães, que eu sei que são mais as mães que levam os alunos para a escola e que acompanham, inclusive, as crianças em casa, olhem para a escola, olhem para os seus filhos e vejam o que seu filho está aprendendo na escola. Vê o que seu filho está fazendo na rua. Então, isso é muito importante. Mulheres, se atentem mais, volte para a política, participe da política, venham trazer seus anseios para as mulheres eleitas aqui, que agora será um ano de eleição. Venham trazer, porque a mulher ela tem uma visão totalmente diferente do homem, não desmerecendo o homem, porque o homem é extremamente importante também. Mas eu gostaria muito que as mulheres realmente despertassem
para a política. Hoje, se ela não participar da política, ela é atropelada. Então, volte para a política e olhe diferente para os políticos. Eu quero dizer que a mulher gramadense, ela tem todo o meu respeito, ela tem todo o meu respeito. Eu parabenizo a mulher gramadense, porque, assim, viver numa cidade como Gramado, ser mulher, ser esposa, ser mãe, ser trabalhadora, é um desafio muito grande. Numa cidade turística, onde os nossos horários eles não são como qualquer outros horários. Ser mãe e trabalhar fora hoje em Gramado é um desafio muito grande. E eu honro essas mulheres, eu dou os meus parabéns para elas, porque assim, nós vivemos numa cidade onde nosso comércio fecha às 8, 9 horas da noite, mas a creche fecha às 6. E aí onde teu filho está? E a tua preocupação, como é que tu desafia isso? Eu costumo sempre dizer que ser mulher em Gramado é ser uma mágica, porque muitas vezes a gente tem que fazer mágica para a gente conseguir se desafiar, conseguir dar a volta em tudo isso e ainda a gente ser tudo que a sociedade precisa que a gente seja. Gramado hoje tem uma grande maioria do nosso comércio, das pessoas que trabalham que são mulheres, mas muito pouco se olha para elas, muito pouco se pensa em todos os desafios da mulher. E eu sou uma pessoa que batalho muito por isso, batalho muito por alguém que olhe pelas mulheres em Gramado. E aí, eu quero dizer para vocês que esse dia 8, nós temos que nos sentir homenageadas. Olhe para esse dia 8, eu sei que é só um dia, mas todos os dias são nossos. Mas esse dia 8, vamos lutar mais, vamos falar mais e vamos nos expressar mais. E buscar pelos nossos direitos. Isso que a Ira falou de ser política, não precisa ser candidato. Seja política buscando os teus direitos. Se tu tem direito, busque eles. Não se acomode, não ache que está tudo certo, que está tudo bem. Nem tudo está certo, nem tudo está bem. E nós temos que mostrar que não está tudo certo e não está tudo bem. E é isso que eu quero dizer para vocês. Vocês são umas guerreiras, vocês merecem meu respeito e vocês merecem essa homenagem do dia 8 para vocês. Da semana toda, né, filha? Toda semana. Obrigada. Muito obrigada, Gurias. Agradecemos a participação de você que esteve conosco neste TV Câmara. Lembramos que o nosso programa ele permanece ao ar de terças a quintas-feiras, às 17 horas, pela página do Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. Um abraço especial a todas as mulheres pelo seu dia e por todos os nossos dias, né? Muito obrigada, um bom início de noite a todos e até lá.